senador Aécio Neves acaba de ser reeleito presidente nacional do PSDB. Senador, antes de falarmos de governo, Dilma, impeachment, essas coisas, quais são os planos para o PSDB? Olha, Thales, essa última convenção do PSDB, ela encontra o PSDB talvez no melhor momento nos seus 27 anos de existência. Eu só comparo esse momento com aquele em que nós, com o governo do presidente Fernando Henrique, vencemos a inflação com o Plano Real e estabelecemos as bases macroeconômicas do Brasil que se construiu a partir dali. Hoje, eu digo isso porque hoje o PSDB está reconectado com setores da sociedade do qual nós estávamos absolutamente divorciados ao longo dos últimos anos e mesmo da última década. Essa última eleição, que nós não vencemos, ela permitiu ao PSDB, de alguma forma, despertar um segmento importante do Brasil, principalmente os mais jovens, que optaram por deixar a omissão ou a passividade para serem protagonistas do seu próprio futuro. Então, nessa convenção, onde o Brasil inteiro estava presente, nós reafirmamos os nossos valores, os nossos princípios, a nossa responsabilidade com o Brasil, a necessidade de termos uma integração com o mundo diferente dessa ideológica arcaica a que o PT nos conduziu, né? Uma política econômica onde haja previsibilidade, onde as pessoas saibam hoje o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, né? Uma rede de políticas sociais que, na verdade, se iniciou no governo do PSDB, foi ampliada, e eu reconheço sempre isso, no governo do presidente Lula, mas hoje, pela desorganização da economia, se fragiliza muito. Nós estamos aí com o Bolsa Família sem qualquer reajuste, sequer o da inflação, né? Verbas de controle do programa contingenciadas. Enfim, eu acho que o PSDB se apresenta ao país como o partido que está pronto, está preparado para encerrar este ciclo perverso de governo do PT e iniciar um outro virtuoso. Fala-se muito que o senhor e o Alckmin são os principais candidatos à presidência, pré-candidatos à presidência de 2018. E o Zé Serra? Olha, o PSDB tem uma característica, e alguns tratam isso sempre como uma certa divisão do partido, mas, na verdade, isso é consequência direta da qualidade dos quadros que o PSDB tem, obviamente me excluindo. Mas você tem, né, um quadro da qualidade do Geraldo, da qualidade do Serra, da qualidade de Tasso Gereissati, né, e do próprio presidente Fernando Henrique. São quadros altamente qualificados que podem, a qualquer momento, encampar, empunhar a bandeira do PSDB. Nós apenas não vamos, Thales, cair na armadilha de anteciparmos um processo que não tem que ser resolvido agora. Eu posso garantir para você, sem fugir do teu questionamento, o candidato do PSDB à sucessão presidencial será aquele que tiver as melhores condições de vencer as eleições. O senhor já lutou jiu-jitsu, alguma coisa assim? Que estão falando muito em golpe. Como Não, é que é essa história de golpe? Eu acho que se tem alguém que quer dar algum tipo de golpe é o PT e a presidente da República, né, ao, de alguma forma, tentar constranger as instituições. O que o PSDB tem dito é que existe um cronograma hoje político-eleitoral no país, que prevê eleições em 2018. Cabe à presidente da República se manter até lá. Cabe à presidente da República responder. Mas ontem o líder do PSDB na Câmara falou em eleições para presidente. Cabe à presidente da República responder às inúmeras denúncias em várias frentes que existem sobre ela, seja no Tribunal de Contas da União, onde há uma denúncia formal no relatório, não de um tucano, mas do ministro Nardes, que diz que a presidente cometeu crime de responsabilidade durante a campanha eleitoral e continua a cometê-lo durante esse ano. Existe uma ação no TSE que acusa o governo de utilizar dinheiro da propina da Petrobras na campanha eleitoral da presidente da República, e isso é agora corroborado por um delator, não por alguém do PSDB. Então, aqui a questão central, Thales, é que ninguém está acima da lei. Se o presidente responder adequadamente a esses questionamentos e esses órgãos, que são órgãos de Estado, não são de governo, acharem que a resposta é satisfatória, certamente a absolverão. Mas o que nós não podemos aceitar é essa tentativa de constrangimento, como, por exemplo, a que ocorre em relação à Polícia Federal. Nós assistimos na própria Câmara, que você se refere, deputados do PT dizendo que a Polícia Federal tem que subordinar o governo porque o governo é que foi eleito. Mas eu falei do líder do PSDB no Senado, o Cássio, que está defendendo eleições diretas para presidente já. Não, o que ele defende é
que se houver no TSE, veja bem, vamos colocar as coisas com muita clareza, até porque é o contrário, tá? Eu sou até acusado por alguns movimentos aí mais radicais de não aderir à tese do impeachment, nem eu, nem Cássio. O que nós estamos dizendo é o seguinte: o presidente da República terá que dar satisfação aos órgãos de controle, seja eleitorais, seja de contas. Se houver, obviamente, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, uma comprovação de que houve dinheiro sujo na campanha eleitoral, existe uma consequência prevista na Constituição. Ninguém está inventando a Constituição, que aí sim é a cassação do diploma. O que nós estamos querendo é blindar as instituições às pressões que vêm de setores de governo, como se a presidente da República, por ter sido eleita, estivesse acima do bem e do mal, estivesse acima da lei. Nem ela, nem eu, nem você, nenhum de nós está acima da lei. O PSDB não proporá e não embarcará em nenhuma aventura, em nenhuma saída que não seja absolutamente constitucional. E eu até tenho dito que os líderes petistas estão gastando muita energia e tempo conosco da oposição e deviam gastar essa energia onde ela é necessária, na defesa da presidente da República em relação às gravíssimas acusações que são feitas em relação a ela e ao seu partido, e não pela oposição, Thales. O tesoureiro do PT, esse é outro, não é aquele, o novo, está preso, né? Os delatores que foram parceiros do PT durante esses anos todos dizem que foram constrangidos, como esse pessoa que foi constrangido a doar para a campanha presidencial para manter seus contratos na Petrobras. E aí, nós não podemos investigar isso? Claro que vamos investigar. O líder do PT, o senhor falou, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, que ontem fez um discurso duro, diz que o senhor, diz duas coisas. Uma, que o senhor está aliado à extrema-direita do país. Eu queria saber como é que o senhor se posiciona ideologicamente. O senhor é uma pessoa de extrema-direita, está aliado à extrema-direita? E a outra questão que ele diz é o seguinte, que se for para a rua para bater isso aqui, nós também vamos para a rua. Olha, o que nós vemos, isso aí de uma Venezuela. Olha, a gente ficar com metade do país na rua do lado. Patético essa reação. Eu até achei que quando ele fosse para a tribuna, ele ia esclarecer por que o tesoureiro do seu partido está preso, por que a presidente da República cometeu as irregularidades que cometeu, por que mentiu tanto aos brasileiros, se existe ou não dinheiro de propina na campanha eleitoral. Não, ele opta por atacar a oposição. Eu disse na campanha eleitoral, e repito para você aqui, Thales, para a direita não adianta empurrar que eu não vou. Então, há uma tentativa desesperada do governo de tentar vir para o campo da radicalização política, porque não tem respostas a dar. O que nós estamos simplesmente dizendo? Nós não permitiremos que as instituições de Estado brasileiro sejam manipuladas, elas têm, ou sejam constrangidas. Elas têm o dever de avançar nas investigações que aí estão. Quanto às ruas, eu não tenho... Olha como uma coisa é contraditória. De um lado, eu sou acusado por alguns de não ter ido às ruas para não estimular esse movimento, né? De outro, nos acusam de movimentarmos as ruas. O que o PT não entendeu é que as ruas estão se movimentando espontaneamente, porque estão indignadas com tanta corrupção, com tanta ineficiência. Olha a crise na qual o PT mergulhou o país. Nós vamos crescer menos de 2%, enquanto os países emergentes esse ano vão crescer mais de 4% em média. Nós estamos com desemprego chegando no final do ano, talvez em 2 dígitos. A inflação anunciada essa semana já ultrapassou a própria aprovação da presidente da República. Está em 9%, a de alimentos em mais de 2 dígitos há muito tempo. O desaquecimento da economia ocorre em todos os setores. Essa é a obra que o PT lega aos brasileiros. E quem paga a conta, Thales, são os mais pobres, aqueles que o governo do PT dizia defender. O que nós temos hoje é um governo atordoado e, o que é mais grave, a sua própria base de sustentação, uma parcela expressiva dela, é que demonstra muita pouca confiança na capacidade de recuperação da presidente da República. Aliás, é mais uma sugestão ao PT, se preocupe com a sua própria base mais do que com a oposição. Senador, obrigado. Hein?